Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor. Aqueles que estão aqui, digam amém. 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 Você que está na sua casa, recebe meu abraço virtual. E, por favor, pegue as suas Bíblias. Nós vamos meditar em algo que o Senhor colocou no meu coração. Livro de Atos, capítulo número 2. A partir do verso 42, por favor. Livro de Atos, capítulo número 2, verso 42. A minha versão está na Almeida século 21, mas acredito que não vai afetar em nada da mensagem, tá bom? Então, por favor, você que pode estar me acompanhando. Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante. Diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando, de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Verso 47. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém. A igreja de volta à origem, e hoje eu quero tratar um tema que vem queimando ao meu coração, e o pastor, quando me fez o convite para ministrar, eu mandei para ele o que eu estava sentindo, e graças a Deus, Deus veio confirmar. Então eu queria hoje meditar com vocês sobre o poder da generosidade ou o poder da doação. Eu queria que vocês abrissem a vossa mente. Valeu, Job, te amo. E o seu coração também, que o Espírito Santo venha falar conosco. Bem, o Espírito Santo desce, a igreja agora se inicia cheia do Espírito Santo. Pedro prega um sermão que causa um efeito de expansão. A igreja que ainda era pequena, agora, o versículo de número 41 diz que 3.000 pessoas agora são acrescentadas a esse reino, né, devido à pregação. Só que agora nós iremos tentar entender e observar o que aconteceu depois disso. Porque agora a igreja tem mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 cristãos. E nós sabemos que quanto mais pessoas, mais organização é necessária. Quanto mais pessoas, mais é requerido de líderes, daqueles que estão à frente. E existe uma marca dessa igreja que se inicia. É a marca de doar e se doar. João 3,16, o versículo que é o divisor do Antigo e o Novo Testamento, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, doou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso Deus é um Deus que sabe doar. Entendendo isso, é necessário então a gente perceber que esse sentimento de doação que está em Deus, através do Espírito Santo, em Atos 2, somos capacitados para cumprir isso. A igreja de Cristo é uma igreja que doa e se doa. A igreja que volta à origem tem que entender que é necessário, é um dever,
haver doação. Você pode estar pensando, mas doação do quê? Apenas de comida? Apenas de remédio? Não, nós iremos entender que é muito além disso. E eu queria convidar vocês então para nós meditarmos nisso. O versículo 42 que a gente começou a ler usa uma palavra inicial e diz assim: e eles perseveravam. E essa é a palavra que a vida cristã irá exigir de todos nós. Perseverança. Não existe caminhada cristã sem perseverança. Não irá existir um cristão fiel a Deus se não haver perseverança. Se a indicação de Lucas no capítulo 2, escrevendo Atos, no versículo 42, diz e frisa que e eles perseveravam, é porque não é tão simples e tão pouco também não será fácil. Não é algo que dá para ser de qualquer jeito. Irá exigir perseverança. E se exige perseverança, é porque também vai acontecer, em determinado momento, vontade de desistência. Irá acontecer momentos de nos perguntar se vale a pena realmente. Eu não sei você, mas eu estou com 33 anos de idade, e a pergunta que eu mais faço até hoje é se tudo isso, essa perseverança na caminhada cristã, vale a pena. Eu não sei você. Quando nós vemos o cenário de tudo, até mesmo antes de pandemia, nós temos a tendência de não perseverarmos, de desistirmos muito fácil. E eu quero te alertar sobre isso, que toda a nossa caminhada com Cristo irá exigir até o nosso último dia de fôlego de vida perseverança. Teremos que ter isso. Então a base que se inicia da igreja é que neles haviam perseverança. Eles eram pessoas que perseveravam. Mas perseveravam no quê? O versículo de número 42 vai nos ensinar. Vai dizer assim, perseveravam no ensino, comunhão, partir do pão e oração. 4 pontos, 4 marcas necessárias para a igreja: ensino, comunhão, partir do pão e oração. Por que nós olhamos o versículo e nós nos assustamos às vezes? Porque hoje a gente poderia colocar assim: e havia louvor, havia campanha de oração, campanha da vitória, havia consagração, mas o início da igreja é muito simples, porque o evangelho de Cristo é simples. Eles conseguiam resumir o que Cristo fez e ensinou a eles com essas marcas. A gente tem que ensinar, a gente tem que ter comunhão, a gente tem que partir o pão e a gente tem que orar. O culto da igreja primitiva, o início da igreja se resume nisso. Havia ensino, havia comunhão, havia partir do pão, havia oração. O versículo de número 43 vai nos dar uma 5ª marca necessária até hoje, que vai dizer assim: em cada um havia temor. Não tem como desmembrar essas marcas. Não dá para uma igreja haver somente ensino, mas não tem comunhão. Não dá para haver também comunhão apenas, mas não tem ensino. Não dá para haver somente partir do pão, mas não tem oração. Não tem como a gente só orar, mas não ter temor. As marcas da igreja que entende o poder de doação, as bases dela estão aqui: ensino, comunhão, partir do pão, oração, temor. Eu consigo enxergar, graças a Deus, na IAAC essas marcas. Não podemos, quem sabe, ainda sermos os melhores em todas elas, mas eu creio que queima no coração do pastor, queima no nosso coração essa
vontade de termos ensino, comunhão cada vez mais, partir do pão, oração, temor. A igreja de Cristo, a igreja que entende a volta para a origem, tem que entender essas marcas. Quando eu estava preparando, a gente sonha ou idealiza a igreja. Já aconteceu com você? Você fala, como você pensa a sua igreja? Nossa, a igreja é aquela luz bonita, né? Telão, um som maravilhoso, tal. E quando eu olho para Atos 2, o início da igreja era de uma simplicidade, nada contra ter essa igreja linda, e vamos ter em nome de Jesus, mas a base disso tudo, não pode faltar isso. Porque não vai adiantar, não vai valer a pena se a gente crescer, expandir, mas a gente não tem ensino, comunhão, partir do pão, oração e temor. Então, para nós iniciarmos, o poder da doação só pode acontecer na igreja, na IAAC, na igreja de Cristo, em qualquer que for a igreja, aonde acontecem essas marcas. É um dever da nossa igreja, é um dever da igreja cristã, entender que eu preciso exercer isso. Eu preciso ensinar, eu preciso ter comunhão, eu preciso partir o pão, eu preciso orar, eu preciso ter temor. Porque senão não vai valer a pena. Não vamos ser igreja. O versículo de número 44 diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E eu fui pesquisar algo, depois você pode pesquisar. Qual que é o país que mais doa no mundo? Eu fiquei curioso. Eu falei, e aí, cara? Qual o local que as pessoas, quem mora lá, doa? A generosidade é uma marca. E eu fui procurar na Europa. Eu falei, cara, tem dinheiro, né? Pode ser de lá. Estados Unidos? Também não. E eu fui vendo. E eu encontrei o lugar. A revista Forbes fez uma pesquisa e se espantem. O nome do lugar é Mianmar. Mianmar. Em alguns mapas agora tem o nome de Burma. Eu marquei aqui. É um país do Sudeste Asiático com mais de 100 grupos étnicos que faz fronteira com Índia, Bangladesh, Tailândia. Só país rico, percebeu? É assustador. E pior, como que eles conseguiram a marca de ser um país mais generoso, que mais doa? Fizeram uma pesquisa e 91% das pessoas de Mianmar doaram dinheiro no último mês. 91% da nação doaram. E eu fiquei, cara, parece Atos 2. O que impera nesse lugar? E eu fui ver. E eu crente que ia ver o cristianismo invadiu aquele local, tal. Mentira. Sabe o que impera lá? O budismo. E sabe a ideia quando pergunta para alguém de lá? Nós temos que fazer isso porque a nossa próxima vida será melhor. É uma doutrina budista. Nós iremos retornar. E eu quero retornar bem porque eu estou fazendo bem. E eu agora comecei a pensar, cara, é uma obra linda. 91% da nação doa com o propósito errado, com o objetivo errado. Júnior, o que é então? Porque agora eles são 91% que sabem que é doação.
O Brasil é considerado um país cristão. Os Estados Unidos, considerado um lugar cristão. Por que a gente não tem essa marca? Simples, porque a gente não está doando. E isso é tão sério que eu tentei me lembrar a última vez que eu doei. Em 2019 eu fui num projeto chamado Cristolândia, dentro da Cracolândia em São Paulo. Se doar para algum projeto é muito bom. Mas o evangelho não é projeto. O evangelho de Cristo não é ONG. Então, quem sabe a igreja entendeu doar de uma maneira errada. E eu queria pensar com vocês um pouco sobre isso. O que é doar? Bem, primeira coisa, doar é um dom. Romanos 12, e a gente vai passear um pouquinho. Romanos 12, versículo 6, diz assim: de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E agora ele vai ter uma lista. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. Agora, o que contribui, faça com generosidade. Calma aí então. A primeira coisa que a igreja tem que entender é que irá existir pessoas dentro dela que vai além. E não porque ele é melhor, ou ganha mais, ou o emprego é melhor. Não, é porque Deus deu um dom. Ele é aquele cara que a gente precisa de algo e ele levanta a mão e fala assim: cara, é isso aí, eu consigo. Você conhece gente assim? Eu conheço. Eu lembro um dos processos da caminhada cristã do meu pai. Ele aceitou a Cristo e eu não lembro antes disso do meu pai ter ficado desempregado. Quando ele aceitou a Cristo, ficou desempregado. Fechou as portas. E ele ficou 2 anos assim, fazendo um bico ali, pintava ali, tal. Até que um dia ele começou a pintar a igreja. Vou pintar a igreja. Roberto, tem como pintar a igreja? Eu vou pintar a igreja. E eu lembro que a minha irmã já tinha diabetes, eu também já tinha, e não tinha esse projeto ainda de ter insulina de graça, era um processo complicado. E eu lembro que uma vez parou um carro na frente de casa e desceu o pastor Carlos. E o pastor Carlos abriu o porta-mala, aquela compra bonita, né? E eu regalei o olho, falei: opa, já enxerguei uma bolacha ali, um Danone ali, tudo que eu não podia comer. E eu lembro que ele perguntou: e aí? Fiquei sabendo que os meninos aí precisam de um remédio. Minha mãe: é caro? Não importa. Me dá a receita. E eu lembro que aquele homem comprou coisa para meses assim. Eu não lembro dele falando que meu pai precisava ir para a igreja dele, que ele meu pai não era da igreja dele. Eu não lembro daquele homem apelando, dizendo que agora meu pai devia alguma coisa. Não. Existem pessoas que têm esse dom, que ele irá ver a necessidade, seja da igreja ou de algumas pessoas, e o coração dele começa a ficar incomodado. E não tem como não responder a Deus, sabe? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que dentro da nossa comunidade de fé, da IAAC, ou da igreja que você pertence, de outra igreja, não importa, irá existir pessoas dotadas por Deus desse dom, de contribuir com generosidade. Vai ter, graças a Deus. Glória a Deus por essas pessoas.
Mas o dom que Deus dá para essas pessoas, e qualquer que seja o dom, existe uma função. E você sabe? Qual é a função de um dom? Edificar o corpo. O todo. O seu dom, que eu não tenho, é para eu também ser edificado. Através de você. O dom que eu tenho e você não, eu tenho o dever de usá-lo em prol de você. E agora, quando eu olho para isso e falo, olha, aquele que tem o dom de contribuir, faça com generosidade. Paulo agora, na carta aos Romanos, está lembrando aquela igreja que não tem como ninguém sair perdendo. Não existe ninguém que perca dentro do corpo de Cristo. Porque somos um corpo. E se alguém tem o dom, você tem que entender, seja qual dom for, que toda a igreja, toda ela, toda, até aquele que você não fala com ele, até a pessoa que você não é muito íntimo dela, ô, Pai Senhor, beleza? Tá. Aquela pessoa tem que ser edificada pelo seu dom. E é por isso que, quando a gente está pensando sobre o poder da doação, da generosidade, não importa se eu não tenho o dom, porque alguém vai ter que me edificar para eu exercer isso também. Quer um exemplo? Eu estou pregando hoje. Né? Estou pregando hoje. Eu quero ver você que está na sua casa e aqueles que estão aqui comigo, eu quero ver você pregando também. Nem que seja para a gente sentar, ensinar, aprender. Por quê, Júnior? Porque eu tenho o dever do dom que Deus me deu, eu tenho que exercer para o corpo de Cristo. Então não tem como haver aquela desculpa, mas é que eu não sei fazer. Se alguém disser que não sabe fazer, você que tem o dom está errando. Não está ensinando. Amém? Amém. Então tá, primeira coisa, então doar é um dom. É um dom. Segunda coisa, doar é independente do cenário e da situação. 2 Coríntios 8, por favor. 2 Coríntios capítulo 8. E eu amo essa passagem. Doar é independente do cenário e da situação. O nosso cenário está feio, a situação assustadora, não é? Então nós vamos ver agora que doar é independente do cenário e da situação. Olha só o que Paulo vai dizer. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza do que? Generosidade. E isso em dura prova de tribulação. Calma aí, Paulo, está ficando doido. Está dizendo que por causa da graça, a intensidade da alegria, até aí, legal, porque a graça é isso, né? Nos faz ter alegria nos momentos mais complicados, mas agora, a extrema pobreza transbordaram em riqueza de generosidade. Verso número 3. Porque posso dar testemunho, Paulo falando, de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, e até mesmo acima disso. Calma aí, gente. O versículo 3 está dizendo que deram a medida dos seus bens e até além, acima disso. Mas o versículo anterior fala sobre extrema pobreza. E o verso mais lindo, verso 4. O pedido das igrejas da Macedônia, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Qual é o seu cenário que Satanás diz que você não tem nada para doar? É mentira. Porque o pessoal da igreja da Macedônia falou para Paulo o seguinte: Paulo, a gente quer doar. Não, mas vocês são pobres. Ei, Paulo, não importa. A gente quer. Porque doar é independente do cenário e da situação.
O YouTube está lotado de vídeos de pessoas que moram nas ruas, doando. Não pode ser a nossa desculpa dizer, não temos nada, Júnior. Você está vivendo em extrema pobreza? Não. Eu também não, graças a Deus. Então a gente tem o dever de entender isso aqui. Se consegue entender, Paulo está dizendo assim, ó, por causa da graça. Eles não olharam pela situação. Eles não olharam o que tinham no bolso. A Bíblia não diz o que eles fizeram. Mas no versículo mais à frente, o verso de número 9, do mesmo capítulo 8, 2 Coríntios, vai dizer assim, ó, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Você é rico. Você é rico. O nosso Cristo se fez pobre. E a Bíblia declara, para que vocês fossem enriquecidos pela pobreza dele. Ei, querido, não é o dinheiro, não é o quanto você tem, dia 5 e dia 20, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que essa riqueza que transborda mesmo não tendo como comprar, como adquirir, porque falta dinheiro ou algo assim da época, mas o que Paulo está dizendo aqui, ei, vocês entenderam que ser generoso, doar, não quer dizer nada com ter ou não ter condições. É por causa de Cristo. É por causa dele. É por causa dele. Unicamente por causa dele. Mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. Você consegue entender isso? É por isso que andar nas ruas e ver alguém que está lá pedindo, sabe? Tem que haver um incômodo. Nem que seja algo assim. Você sabe que aquela pessoa errou, está errando. E eu tenho ainda um problema muito sério. Meu pai ele fala, deixa que eu atendo, né? Que bate lá na porta do lado de casa. Bateu na porta lá. Aí eu olho. Boa noite. Boa noite. É torto, né? Eu queria uma moedinha. Uma moedinha. Eu falo, tá bom. Meu pai, não tá bom nada. Tá bom. E eu quero... A gente vai chegar nesse ponto, mas... Pare e pense. Não é a quantidade de dinheiro. A igreja de Cristo não pode ser confundida com essa estratégia de Satanás. Em dizer que vocês não conseguem porque vocês não têm dinheiro. É mentira do diabo. A igreja cristã, a igreja no início da sua caminhada, não tinha nada. Não tinha. Não tinha. O que eles tinham então? Eles entenderam que Deus doou e Ele me capacita para doar. Mas não temos. Ei, lembra do paralítico na porta? Só esperando aqui, ó. Oh, moedinha aí, moedinha. Pedro olha assim. Cara, a gente tá duro. João, tem alguma coisa aí? Não. A última coisa que eu tinha, eu comprei um pão ali. Não tinha. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Ô Cristo, levanta e anda. Porque a nossa geração e a nossa comunidade está em Moreira César, porque a nossa cidade não está necessitando apenas de dinheiro. É muito mais além do que ouro e prata. É muito mais além. É aqui. É algo
que somente o nome de Jesus pode adentrar. Lembra do Teleton? 2, 5 reais, 10, 20 reais, 15 reais. Amém, irmão. Amém. Mas é muito mais do que isso. Doação não é sinônimo de salvação. A gente beira um precipício da gente se tornar uma ONG de entrega de cesta básica. A igreja não é isso. A igreja é muito mais que isso. A igreja é muito além disso. Mas tá. Então doar é independente do cenário e da situação. Mais uma coisa. Doar, e esse aqui é o que mais mexeu comigo, é sair do mundo do... Repita comigo, vocês estão aqui, você está em casa, você marca aí. Do mundo do eu, do meu e do pra mim. E entrar no mundo do nosso. Então o que é doar? É sair desse mundo do eu, do meu, pra mim, e entrar no mundo do nosso. Por favor. Romanos 12, verso 15. Romanos 12, verso 15. Esse versículo nós iremos... Pinta ele aí na sua Bíblia, marca no celular. Diz assim, Romanos 12, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Por que eu coloquei esse versículo no... A gente tem que sair do mundo do eu, do meu para mim? Porque o seu choro não me interessa. E a sua alegria, muito menos. É isso que o mundo ensina. A normalidade do mundo é cada um por si, Deus para todos, e o que sobrar o diabo leva. Não é assim? Cada um por si, Deus para todos. Existe um filósofo que ele vai dizer que a generosidade, o ato de doar, é uma virtude. O que é virtude? Virtude é tudo aquilo que sai da normalidade. É normal a gente se negar a chorar com quem está chorando e se alegrar com quem se alegra, porque eu estou preocupado com a minha alegria. O meu eu se preocupa com a minha alegria. E a igreja não pode cair nesse mundo do eu, do meu e do pra mim. Porque Cristo não é do eu, do meu e do pra mim. Cristo é do nosso. Mas aí, vamos abrir um parênteses. A sua alegria tem que ser a nossa alegria. O teu choro tem que ser o meu choro. O nosso choro. Por quê? Porque não vai ter ninguém nesse corpo de Cristo, da igreja, que vai chorar sozinho. E nem se alegrar sozinho. Você consegue entender que enquanto nós acharmos normal se preocupar somente com o meu mundo, o meu eu, com as minhas coisas, a gente não está sendo cristão? A nossa dor, as nossas lágrimas, as nossas vitórias, as nossas lutas, as nossas derrotas, os nossos milagres, se alegrem com os que se alegram e chorem. Por quê? Porque o mundo prega que isso é uma virtude, e só pode ser virtude, exercer essa virtude através de Cristo. Em toda a história cristã, homens que mudaram a situação do mundo tinham uma base cristã. Você já ouviu falar da Madre Teresa, lembra? Madre Teresa de Calcutá. E aí? Morreu entre os, entre aspas, que agora é ranceníase, mas entre os leprosos.
quando ela ganhou o Nobel da Paz, perguntaram: e aí, o que a senhora tem a dizer? Eu só estou fazendo o que Cristo me mandou fazer. Se torna algo assustador, porque John Wesley, ele olha a situação e ele percebe que as crianças estão trabalhando nas minas, tentando encontrar algum ouro, e não sabiam ler, não sabiam escrever. John Wesley pega, acorda de madrugada, senta na beira das minas e fala assim: olha, eu trouxe pão e água. Na hora do seu almoço, vem aqui. E aqueles meninos, homens, crianças, sentavam ali. Ele dava pão, água e começava a ensinar a ler e escrever. A educação no Brasil se inicia por causa de pessoas dentro de uma ideologia chamada protestantes. O evangelho muda. E não muda só um bairro, não muda só uma rua, não muda só uma família. O evangelho muda uma nação inteira. O evangelho de Cristo muda. Quando a igreja que tem a vontade de voltar à origem entender isso, que eu tenho o dever de se alegrar com os que se alegram, mas chorar também. Nós temos a oportunidade de cumprir isso. 2020 acabou, 2021 começou. Pesquisadores dizem que até julho de 2021 haverá mais de 500 mil mortes no nosso país. Então nós vamos ter a oportunidade de chorar com os que choram. Porque talvez ninguém ainda sentou na beira de um hospital em Pinda e chorou. Você consegue entender isso? Que a sua dor que está me assistindo, vocês que estão aqui, as minhas dores, eu não preciso mais carregar sozinho. Porque eu sei que quem vai estar do meu lado chora comigo. E do mesmo jeito, quando eu me alegro, eu não tenho medo, porque não é um corpo de inveja, de torcer contra, não, mas é alguém que vai sorrir comigo. E isso é muito preciso hoje. Se doar é ter que sair do nosso mundo do eu, gente. Do meu e do pra mim. Não cabe o egocentrismo dentro do cristianismo. Não cabe o eu junto com Cristo. Não cabe. Não cabe, não tem como. Porque senão você vai sentar no trono e ele vai ser destronado. O seu eu é o pior inimigo para entendermos o poder da doação. Mais uma coisa: doar é não exigir explicações. João capítulo 4, por favor. Doar é não exigir explicações. Por que isso? Bem, você conhece a passagem. Jesus está na beira de um tanque. Ele está com sede. E ele está com sede. Chega uma mulher com um vaso, um cântaro. E ela pega e enche o cântaro de água. Por favor, gente. Qual que é a coisa mais simples de acontecer? Alguém com sede e alguém com água. Dar água, né? Tá aqui? Tá com sede? Tem água. A gente anda na Novelis, né? De vez em quando eu vejo o Juan lá e tal. Aonde tem, duas coisas lá, né? Café e água, o peão para. Tem água. Parou aqui. Tá. Ninguém pode impedir ninguém de tomar água. É algo simples. Mas agora, e eu quero que você preste muita atenção, porque Deus falou muito forte comigo nisso. Jesus pede assim, eu quero um pouco de água. A mulher olha e fala assim, como é que é? Se você não tem como tirar,
Se vira. Por que o senhor está falando comigo? Eu sou samaritana. Você é judeu. Não quero problema. Era para ser uma coisa simples. A história ia ser assim, ó. Jesus cansado, sentou na beira do tanque, chegou uma mulher samaritana, ele pediu um copo d'água, ela deu, bebeu água e foi embora. Era só isso. Acabou a história. Mas não. Nós somos exatamente como essa mulher. Mas você vai dar? Ué. Mas calma aí, deixa eu ver. Por que tem que dar? Mas ele vai beber. Ele vai gastar à toa. Não doa não, você é bobo. A maior arma de Satanás contra a igreja é colocar a igreja no papel dessa mulher samaritana. Existem Jesus Cristos hoje pedindo apenas um copo d'água para nós, e nós estamos, mas calma aí, deixa eu ver, quem que é você? De onde você veio? O que você vai fazer com isso? Não é isso, não é perguntar nada. Está com sede? Está aqui um copo d'água. Está doente? Está aqui minha oração. Eu não preciso de laudo médico. Eu não preciso saber. Não! Cristo não fazia perguntas para dizer, olha, deixa eu puxar aqui, quem que é você? Onde você mora? Eu moro aqui no... não, então não. Você quer... A gente complica algo que o evangelho é muito simples. O evangelho é entrega. O evangelho é dado. O evangelho é completo. O evangelho de Cristo me ensina que eu posso doar sem exigir explicações. Jesus vai para a cruz. Lembra dos dois ladrões? Se tu és o Cristo, um lá gritava, né? Desce daí. Sabe o que aquele ladrão estava dizendo? Ei, você explica. Você andou por aí, todo mundo fala bem de você, gosta de estar aqui com a gente. O outro, fica quieto, cara. Porque a gente está aqui porque a gente merece. Esse aí não fez nada. Jesus em tudo estava calado. Não exige explicações. O evangelho é: hoje estarás comigo no paraíso. Eu não preciso provar. Eu não preciso dizer, não, porque Ele é, e Jesus dá. Não, faça, se entregue, estenda as mãos e ore. Tira do seu bolso e fala, está aqui. Porque Cristo será visto na nossa vida assim. Spurgeon vai ter uma frase, Charles Spurgeon vai dizer o seguinte, que a maior pregação de um cristão é quando ele fica calado e as ações dele refletem Cristo. Cara, você tem que entender que às vezes não vai ser necessário a gente abrir a boca com a Bíblia do lado, falar não, que você precisa ir para a minha igreja. Não, vai ser um abraço, vai ser dizer, ei, tem jeito, eu posso orar por você? Vai ter um jeito sim. Ei, eu sou fruto de alguém assim, querido. Eu sou fruto de líderes que não desistem de mim. Ei, eu sou fruto de alguém que não pergunta qual é o laudo. Apenas dizer, eu te amo. Jesus te ama, eu quero orar por você. E ponto final. Não tem explicações. O evangelho não é teologia. O evangelho não é explicação. O evangelho é ação. É ação. O evangelho é ação. Se hoje eu estou aqui lembrando você que é possível isso, é porque pessoas não perguntaram qual que é o laudo, o que acontece, por que disso? Não, ei, eu estou orando por você, eu te amo, e eu quero te lembrar disso. Eu quero te lembrar disso. Você que está assistindo, lembra de alguém aí? Manda uma mensagem depois para essa pessoa e fala assim, ei, eu estou orando por você. Não importa como você está, eu estou orando por você, eu te amo, Jesus te ama. Pega o seu celular depois e faça isso. Liga para essa pessoa que você tentou até hoje explicar tudo para
para ela sobre a cruz, a graça, e parece que nada mudou. Então chega de explicação e age. Amanhã acorde, manda uma mensagem, saia do serviço e passe na casa dela, leva pão e coma com ela. Ei, o evangelho é isso. O evangelho é isso. Eu preciso que você entenda isso. Que o evangelho não existe explicação. Jesus vai dizer para ela no verso 10, e esse verso é lindo. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus. E eu, muito curioso, como sempre, falei: que dom que é esse? O que Jesus está dizendo para ela? A Bíblia, a Mensagem, fez uma tradução maravilhosa. Depois você confere. Ela vai dizer assim: e Jesus respondendo para aquela mulher, disse: se você conhecesse a generosidade de Deus, e quem está te pedindo apenas um pouco de água, você quem pediria para mim? Sabe por quê? Porque a gente ainda não conheceu a generosidade de Deus. E isso doeu em mim. Se você conhecesse a generosidade de Deus, de um Deus que faz aqueles que creem nele acordar e aqueles que o odeiam também. E a gente fala: Senhor, como que o Senhor deixa um cara desse acordar? Generosidade e graça de Deus. Ele faz acordar assassinos. Ele faz acordar gente má. Juro, que Deus é esse? É um Deus generoso. O sol é para justos e injustos. Porque você não conhece a generosidade de Deus, você não sabe pedir. Não faz sentido, igreja, não faz. A gente entender, conhecer a cruz, a graça, a misericórdia, e se esquecer que Deus é um Deus que se doa. A generosidade dele, eu preciso conhecer. Se você conhecesse a generosidade de Deus, não era eu que estaria pedindo para você, você que pediria para mim. Jesus fala isso para aquela mulher, e agora aquela mulher fala: cara, quem que é esse cara? Porque até então, aquela mulher entendia do que é religiosidade. E ela vai dizer: ei, então me explica o seguinte: vocês judeus falam que tem que adorar no templo, o meu povo fala que é aqui no monte. E aí, o que o senhor diz? Meu Deus é tão generoso, que ele vai além de templo e de monte. Deus Pai é tão generoso que ele procura apenas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A generosidade de Deus desmonta arquiteturas que nós homens fizemos. É impossível continuarmos adorando a Deus sem entender a generosidade dele. É por isso que eu mais tenho orado, e Deus ainda tem me permitido ver, é um levante de pessoas improváveis. A generosidade dele é tão, me entenda bem, é tão doida, é tão louca, que ele pega os mais improváveis para mostrar o quão generoso ele é. O quão generoso ele é. É impossível a gente continuar sem provar essa generosidade. Sabe uma coisa que resume bem? É possível doar sem amar. É possível. Mas é impossível amar e não doar. Simples assim. Se você diz que ama, existe doação. Para nós encerrarmos, por favor, retorne comigo no livro de Atos. E nós vamos ler os versos finais
Aleluia. Versículo 46. E perseverando, novamente a palavrinha do início do 42. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa. Se você esquecer de tudo que eu disse e só lembrar dessa última coisa, eu já vou ficar feliz. Doar é passar pelo templo, mas se desenvolver de casa em casa. É impossível o poder da doação que o Espírito Santo opera em nós ficar apenas no templo. Perseverando de comum acordo todos os dias no templo, mas todos os dias no templo não basta. E é todos os dias. Não é só domingo. Eles estavam. Só que não basta. Porque agora Lucas, o autor de Atos, vai dizer que perseveravam de comum acordo no templo, mas partiam o pão aonde? De casa em casa. Agora pense comigo. Quando você inicia o capítulo 2, você vai ver vários judeus de vários lugares. Várias culturas. Vários jeitos de ser. Deus não anula a nossa individualidade. Por que é tão difícil a gente conseguir sentar na mesa e repartir o alimento com alguém, com algum indiano? Porque a comida dele, a cultura dele, o alimento dele não faz sentido para o meu paladar. Mas agora 3.000 pessoas se convertem. Então tem bastante casa. Muita casa. E tem muita mesa. Pão. Pão. É o único alimento universal que todo mundo senta e come. Pão. Por que Lucas enfatiza isso? Porque Deus vai nos usar para adentrar lugares e sentar em mesas que, por mais que não faça sentido, porque vai ser tão diferente, nossa, mas ele é tão distante de mim em algumas coisas. Jesus é o pão universal. O Evangelho, não tem ninguém no mundo inteiro que não possa sentar e prová-lo. Deus rompe estruturas culturais, sociais. Deus atravessa fronteiras. Por quê? Porque é além do templo. É além da estrutura. É de casa em casa. Jesus adentra através dos apóstolos, discípulos, através dessa igreja, de casa em casa, independente de quem mora lá. Você conhece alguém aí que é tão diferente de você? E se Jesus mandasse sentar lá? Sabe? Aquela pessoa fala, nossa, pensa diferente de mim. O culto dele é diferente. Ou nem acredita no que eu acredito. Vai lá, senta e come com ele. O Espírito Santo irá nos capacitar, irmãos, de uma tal maneira que existirá mesas tão improváveis, mas nós nos assentaremos e comeremos o pão da vida junto com eles e eles conosco. Nós precisamos entender
que doar é somente passar por aqui, o templo, mas é de casa em casa que o pão é repartido. Se teve um lugar que Jesus várias vezes foi expulso e saiu, foi do templo. Mas se tem um lugar onde Jesus gostava de estar, de sentar, de comer, de abraçar, de curar, era a casa. Casa. Doar. O desenvolvimento do poder da doação é de casa em casa. Quinta foi um dos dias mais lindos da minha vida. Na casa do nosso querido irmão Diogo. Na célula dos homens. Nós conversamos sobre algumas perguntas, né? Perguntas assustadoras. Mas nós conversamos. E foi muito bom. E Jesus estava lá. Eu quero te lembrar desse Jesus. E eu quero finalizar aqui o verso 47. Eles passavam pelo templo, partiam o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. O verso 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Sabe por quê de todo o povo? Porque de casa em casa, não tem como você convidar alguém que até você não tem muita, intimidade, fala assim: ei, vai ter um churrasco aqui, cara. Vamos? Ah, vamos. É casa. Casa. E contando com a simpatia de todo o povo. Não de todos os cristãos, não de todos os convertidos, todo o povo. Quem sabe a simpatia de Moreira César por nós irá começar a acontecer, porque alguém daqui convidou o vizinho para estar no culto, mas não no templo. Convidou para um encontro de mulheres. Vai ter um encontro de mulheres na minha casa, quem lá? Vai ter um encontro dos homens lá, hein? Vai ser legal, hein? Não se esqueça disso. O final do versículo 47 diz: e o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém. O poder da doação. Eu quero encerrar com uma oração e meu desejo é que nós possamos nos doar de uma tal maneira que a gente será visto muito mais do que apenas jovens, homens e mulheres que frequentam uma igreja. Não, muito mais do que isso. Eu amo imaginar que a gente vai poder um dia sentar numa praça e aqueles que não gostam, eles vão se sentir tão à vontade, porque o alimento não tem como dizer que você não quer. O alimento é muito bom. Então que nós possamos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo comece a nos ensinar isso, a começar de mim, a começar da nossa igreja AAC. Começa comigo, Jesus. Que Deus abençoe. Eu quero convidar a orar comigo, você que está na sua casa também. Eu queria, nessa oração, lembrar o que eu falei no domingo passado, na palavra de oferta, que o nosso Deus continua sendo Deus. Independente do que cientistas estão dizendo, doutores estão dizendo, e eu sei que as notícias, quem sabe, são assustadoras, mas nós temos um Deus. E eu quero te convidar a fazer esse pedido: Senhor, aumenta e ajuda a nossa fé. Os discípulos certa vez pediram isso para Jesus: Rabi,
Ajuda a nossa fé. Me ajuda. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse momento, Senhor, de poder estar na tua casa. E mesmo não podendo estar com todos os meus irmãos e irmãs, Senhor, a mesma presença que está aqui nos abraçando, é a mesma presença que está na casa deles. Espírito Santo, eu te peço, nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos cristãos que se doam de uma tal forma que Moreira César, Pindamonhangaba, irá se perguntar o que está acontecendo. Quem são esses? O que eles estão fazendo? Espírito Santo, nos use. Nos use, Senhor, não de uma maneira cheia de burocracias, de explicações, não. Queremos ter a simplicidade que o Senhor tinha, Jesus. O amor que o Senhor tem. As mãos que o Senhor tem. O olhar que o Senhor tem. Queremos falar como o Senhor fala, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Aonde houver pessoas nesse momento carentes, necessitadas, passando por dificuldades, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha abraçá-las de uma tal forma. Mas Deus também venha nos usar, Pai. Se não pudermos ir até elas, Senhor, que nós possamos pegar os nossos celulares e dizer a elas: ei, eu não sei como você está aí do outro lado, mas eu estou aqui orando por você. Senhor, obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos e irmãs. E eu quero entregar, Senhor, a cada um desses meus irmãos e irmãs nas Tuas mãos, Senhor. Nos guarde, nos proteja, mas nos use. Que o nosso medo, que o Covid, que as más notícias não nos impeçam de sermos usados por Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém.